noite, turma. Então, como prometido para nossa aula de hoje, que não vai acontecer por causa da Copa, né? Como a gente já tinha acertado, eu fiquei de colocar as resoluções do exercício número 7, que não tinha, né? Que eu não tinha terminado de corrigir em sala. E como aula do dia 28, que também não vamos ter, eu vou colocar a resolução da nossa revisão, beleza? Então vamos lá. Os exercícios de número 7, a gente tem o primeiro, 7A. Trace a projeção lateral do ponto A, que tem as coordenadas de 20 em x, 40 em y, que é afastamento, e 20 de cota, e B, 80 de abscissa, menos 50 de afastamento e 30 de cota. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser marcar os pontos, né? O ponto A, ele está numa distância de 20, então 1, 2, aqui, 20. Aí, o que a gente precisa fazer também? Afastamento. O afastamento, ele sempre vai ser o B1, quer dizer, vai ser o A1 nesse caso, né? Que significa o nosso afastamento no plano horizontal em relação ao vertical, e é 40. 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente vai ter o A1, certo? E o B, o A2, que é a nossa cota, é a relação da altura, né? É a nossa distância em relação ao plano horizontal. Então, a gente vai ter aqui o A2, tá bom? Aí a gente liga, né? Faz os tracejadinhos para indicar que são projeções do mesmo ponto, beleza? Vamos primeiro terminar as coordenadas do ponto A no plano lateral, depois a gente faz o B. Aí, o que a gente tinha visto? Que é o primeiro passo aqui, né? Esse foi o primeiro passo, achar o ponto. Aí, o primeiro passo para achar no plano lateral, a gente projeta até aqui o encontro dos nossos dois planos com o plano lateral. Aí, o que eu vou fazer? O segundo passo que a gente viu era pegar a distância da linha de terra até o A1. É sempre até o A1, tá, gente? Então, a gente vai ter aqui. Olha. Acho que a minha mão tá muito perto da câmera, né? E vamos lá para o 0. Chegando no 0, a gente vai sempre no sentido anti-horário, tá bom? Até chegar na linha de terra. Chegamos aqui na linha de terra. Então, o que a gente tem que fazer? Agora, a gente tem que traçar uma reta que vá se encontrar com A2. Então, a gente já pode adiantar aqui para chegar no A2, tá bom? Vamos fazer uma paralela linha de terra partindo de A2. Prontinho. E depois uma perpendicular partindo aqui do nosso arco, né? E aqui a gente vai ter A0. Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu terminar assim. Tá, então, e o nosso ponto B, ele tem 80 de distância do zero aqui, né? Então, 40, 60, 80. Bem aqui. Aí ele vai ter 40, quer dizer, menos 50 de afastamento. Só que como está negativo, a gente sabe que ele vai lá para cima. Então, conta 50. Então, aqui está o nosso B1, né? E a gente vai ter também que ele tem 30 de cota. Como está positivo, então a cota continua aqui onde ela estaria, né? Então, liga aqui para saber que está na mesma linha. Primeiro passo que a gente faz, leva B1, né, até o encontro dos nossos planos, o nosso eixo de rotação do plano lateral. Aí, o que a gente vai fazer? Mesma coisa, distância do 0 até o 1, que no nosso caso, B1, tá bom? O giro sempre no sentido anti-horário. Até encontrar a linha de terra. Até aqui, tá bom?
perpendicular partindo desse ponto que nós encontramos na linha de terra. E eu vou prolongar B2 até o nosso eixo de rotação aqui, para encontrar a nossa projeção B0, ok? Então, com isso, nós podemos concluir que o ponto A, ele está onde? No primeiro diedro, né? E o ponto B, ele está no segundo diedro. Ah, professora, como é que eu sei isso? É simples, é só eu olhar os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro, beleza? Vamos para a segunda questão. Tá dando para ver, né? Deixa eu colocar aqui de novo meu suporte. Então vamos lá. 7B. Trace as três projeções do segmento MN, sendo M 30, 20 e 50 e N 80, 60 e 20. Tá. Deixa eu ver o que tinha tirado aqui. O meu suporte ele não é muito alto, tá? Então vamos lá. M, 30 de abscissa. 1, 2, 3. Aqui. Aí eu vou ter 20 de afastamento. O afastamento está positivo. Então M1. E 50 de cota. 1, 2, 3, 4, 5. M2. E a gente vai fazer que nem a gente fez no exercício anterior, tá? Primeiro a gente faz um ponto, depois a gente faz o outro. Aí a gente vai levar sempre o M1 até o nosso eixo de rotação. Vamos pegar sempre também a distância do 0 até o 1. No caso aqui, nosso M1, e vamos fazer o giro no sentido anti-horário, até encontrar a linha de terra. Encontrada a linha de terra, a gente vai fazer uma perpendicular à linha de terra, passando por esse ponto. Tranquilo? Aqui. E depois a gente leva M2 para encontrar com essa reta perpendicular, para que assim nós possamos achar a nossa projeção lateral. M0, que está onde? No primeiro diedro, né? Então, o ponto M, ele está no primeiro diedro, beleza? Agora vamos fazer o ponto N, lembrando que isso é um segmento de reta, tá? Então, ponto M, N quer dizer, a gente tem 80, então tá aqui, 60, aqui N1 e 20 de N2. O procedimento é sempre o mesmo, pessoal. Levou, paralela à linha de terra, passando por N1, vai abrir do 0 até 1, sempre, tá, gente? Desculpa que eu bati no suporte. E dá o giro no sentido anti-horário. Chegamos na linha de terra. Já pode prolongar N2 se quiser, tá? Em direção à nossa perpendicular que a gente ainda vai traçar. Aí temos a perpendicular partindo do nosso arco aqui. Então aqui está o nosso N2. Opa, desculpa, N0, tá? Então aqui a gente vai ter isso aqui. Vamos ter M2, N2. E M1, N1. O nosso ponto N, ele também está no primeiro diedro.
Consequentemente, o nosso segmento MN também pertence ao primeiro diedro. Legal? Próximo exercício. Vai ficar mais difícil de filmar porque o meu suporte é pequenininho, mas eu vou tentar. Deixa eu dar uma mexida aqui. Não vai dar, tá? Vai ficar assim meio distorcido, mas vai dar para vocês verem. Tá bom? Então vamos lá, 7C. Trace as 3 projeções do segmento CD, sendo C 80, 50 de afastamento, C1 e C2 menos 20. Então, se a cota está negativa, a gente já sabe que ela é para cá, para o outro lado, C2. E D, que tem 30, 20 de afastamento e 0 de cota. Então, D2 está aqui. O que isso quer dizer? Que o nosso ponto 2, ele pertence aonde? Ao plano horizontal. Por quê? Porque ele não tem altura. Então, a gente já pode dizer que o ponto D, ele pertence ao PH. Desculpa. Pertence ao PH, plano horizontal. Aí, o que a gente tem? Mesma coisa, né? Leva tudo bonitinho. Aqui. Faz a rotação, mesmo assim, não tendo ponto. Não tendo a cota, quer dizer. O que vai significar que o nosso D0 está em cima da linha de terra. Tranquilo? Aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa com o C1. Distância do 0 até a linha de C1. Giro, sentido anti-horário. Aí, leva o C2 até em direção ao nosso eixo de rotação. E por último, reta perpendicular, partindo do nosso arco, encontrando com o nosso ponto. Isso vai dar o quê? C0 pra gente, né? Que é a projeção C lateral. Aí, o que a gente vai ter? D0, C0, C1, D1 e C2, D2. Isso aqui quer dizer o que pra gente, né? Que o nosso ponto D pertence ao PH, o nosso ponto C, ele pertence a qual diedro, né? O ponto C, ele vai pertencer ao nosso quarto diedro, beleza? Isso faz com que o nosso segmento D0, nosso segmento quer dizer DC ou CD, tanto faz, ele pertença também ao quarto diedro, né? Como vocês podem ver aqui. Ele quase atravessa para o primeiro, mas ele fica no quarto, porque ele morre na linha de terra. Beleza? Então é isso, turma. Na terça-feira, ou talvez antes, eu vou colocar a resolução da revisão valendo como a presença da aula do dia 28, por causa do jogo, tá bom? Boa noite a todos e bons estudos.